continua a nossa corrente de oração. Nosso intensivo de espiritualidade durante 6 semanas, já estamos na 5ª hoje, missa do pão, missa da partilha. Muitas graças com certeza já aconteceram, pessoas já me testemunharam transformações ocorridas no interior do coração, também no interior da família, sem contar outras graças de cura, libertação, momentos bem especiais têm acontecido. E de fato, coisas de Deus, o sinal eloquente de que Deus está agindo, ou melhor, que estamos permitindo Deus agir, é que cada vez mais a igreja está cheia, como eu gosto de dizer. O Evangelho foi bem claro que muitas pessoas iam ao encontro de Jesus porque viam os sinais, porque percebiam que ali estava então Deus, os milagres aconteciam, as vidas eram transformadas. O texto narra, eram 5.000 pessoas. Não chegamos ainda a 5.000, mas eu acho que vamos chegar. Não sei como, aonde botar tanta gente, mas vamos chegar a 5.000, porque as obras de Deus vão acontecendo e acontece também uma corrente do bem. Alguém vem, é tocado, e aí já faz propaganda para outro. Opa, eu fui lá e fui tocado, e assim vai. As coisas de Deus, a melhor propaganda das coisas de Deus somos nós mesmos, quando nós queremos partilhar. Hoje a missa da partilha, partilhar com Deus, com as pessoas, as coisas boas que Deus faz em nossa vida. E Deus age, Deus faz coisas maravilhosas na vida de todas as pessoas. Mas Ele respeita a nossa liberdade, aqueles que querem, aqueles que o buscam e que abrem o coração e que vão cada vez mais se sintonizando com Deus pela espiritualidade, pela oração, vão percebendo esta ação de Deus. Ele sempre age em nossa vida. Só que muitas vezes nós não percebemos esta ação porque o nosso coração não está tão sintonizado com Ele, está muito preocupado com muitas coisas daqui da terra. Ou porque os nossos olhos têm como que uma escama e não conseguem perceber essa ação de Deus. Às vezes vão perceber só quando passam por uma grande dor, uma grande perda, e na dor acabam percebendo a ação de Deus. Mas Deus não age só na dor. Na dor, em especial, Ele dá uma atenção maior, podemos assim dizer, se é que podemos assim dizer. Mas em todos os momentos bons ou ruins, Deus está agindo em nossa vida. Age de maneira muito silenciosa, muito sutil, mas com muita ternura e com muito amor. Por isso é necessário que nós, seres humanos, ainda mais no mundo em que vivemos, com tanto barulho, com tanta gente, com tanta preocupação, com tantos afazeres, que nós tenhamos esses momentos, assim como que oásis no meio do deserto, para como que treinar os nossos ouvidos a ouvir Deus, como que treinar os nossos olhos para que eles não tenham essas escamas e se tornem de fato olhos espirituais para ver a ação de Deus nos pequenos gestos, nos pequenos detalhes, nas pequenas e grandes coisas da vida. Treinar o coração, porque é um treinamento também, é um hábito. O que é um hábito? Você vai repetindo uma determinada ação e ele se torna um hábito. Depois que se torna hábito, você dificilmente consegue se livrar daquele hábito. Assim como o hábito ruim, o hábito bom também. O ruim, por exemplo, você tem um hábito, sei lá, tem um vício qualquer, ou o hábito da fofoca, o hábito da mentira, o hábito da sexualidade desregrada, o hábito de comer demais, o hábito de ficar falando mal da vida dos outros, o hábito de ser uma pessoa insegura. Então, de tanto você repetir aquela ação, se torna um hábito. Aí é dificílimo, se você já incorporou aquele hábito, o hábito de determinado vício, o hábito de falar mal dos outros, esses todos que eu citei, para tirar da vida é um trabalho de gramado, né? Por isso a importância da espiritualidade, para treinar o coração, treinar a mente, treinar nossas atitudes, para transformar aquele hábito ruim no hábito bom. Assim como a oração, você começa a rezar, aí no início dá um pouco de preguiça, mas de tanto repetir a oração, de tanto vir a missa depois que se torna um hábito, quando você falta, fica faltando algo, não é assim? Claro, quando se torna um hábito, esse hábito positivo, não fui à missa hoje, e fica aquele vazio no coração, fica faltando algo. Por isso a missa também é um hábito, deve tornar-se um hábito. A oração, quando você é uma pessoa que reza bastante, chega uma hora que você fica, se você não rezar, vai ficar faltando algo naquele dia, como que uma comida sem tempero. Então temos que nos exercitar nos hábitos bons. O hábito de ser afetivo, ser carinhoso com a família. Nem sempre nós somos capacitados, não fomos treinados, às vezes, para exercer a arte do afeto. E nós sabemos o quanto o afeto é importante numa família, o quanto o afeto é importante para que a pessoa não seja animalesca, digamos assim, não tenha instintos animalescos, mas seja cada vez mais humana.
Então não seja tão bronca, mas seja lapidado. O afeto é super importante. Se tem tanta coisa ruim no mundo é porque está faltando afeto. As famílias que devem ser o laboratório do amor nem sempre estão conseguindo ser o laboratório do amor. É só perceber, a maioria ou todos os problemas das pessoas começam na família. Se a pessoa não recebeu esse laboratório, se não fez essa experiência da oficina do amor na vida familiar, ela vai levar isso ao longo de sua vida, ficou faltando. Então, o afeto é importante, mas como tem gente que não sabe ser afetuoso, tem que treinar o afeto. Dizer eu te amo também, para muitas pessoas não é nada fácil. Elogiar para muitas pessoas não é nada fácil. Tem gente que é especialista em destruir com a palavra, mas elogiar parece que tem que se superar. Hábito, então, treinamento. Aqui estamos neste treinamento de 6 semanas. Muitas graças podem acontecer, mas a maior graça é isso: transformar um hábito ruim num hábito bom, em algo que possa me edificar como pessoa, possa me fazer ser melhor, sentir Deus pelo treinamento do coração, pelo treinamento dos olhos, pelo treinamento dos ouvidos, porque não também pelo olfato, porque existe o cheiro de Deus. Sabia que Deus tem cheiro? Sim, se nós treinarmos pela espiritualidade, dá para sentir a presença de Deus pelo cheiro. Quantas pessoas me narram que já sentiram às vezes, no momento de oração, cheiro de rosas, cheiro disso, cheiro daquilo. O céu se manifesta de diversas formas, seja pelo olhar, seja pela audição, pelo tato também. É possível tocar em Deus, Pai? É possível. Às vezes vocês, mais do que isso, é possível sentir o toque de Deus em nosso corpo, acima de tudo em nossa alma, e assim por diante. Pois bem, nós aqui estamos nesse treinamento da vida familiar, treinamento da espiritualidade, treinamento da afetividade, investindo em espiritualidade. Como professor está Deus. Deus é o nosso professor. Quando nós sentamos neste banco de escola, que é a sua casa, Ele dá a instrução certa. Mas, assim como na sala de aula, se o aluno está desatento, a professora pode ser a melhor professora do mundo, mas se o aluno não está treinado para ouvir, se ele está preocupado com outras coisas, não vai entrar nada na cabeça daquele aluno, não vai entrar nada no seu coração. Mas se a criança está ali, concentrada, a criança, o jovem, seja quem for, prestando atenção, aquilo que o professor fala entra no coração e pode fazer toda a diferença em sua vida. Da mesma forma, nessa escola de espiritualidade, Deus fala, se estivermos atentos, se estivermos aqui neste espaço, de coração aberto, de corpo e alma, Ele vai fazer a diferença em nossa vida. Diz que certa vez um homem estava bastante triste com sua família. De tão triste, bebia direto, caiu no alcoolismo. Estava com um quadro depressivo até mesmo, porque a minha família está toda desequilibrada. Olhava para a esposa vivia de mau humor, reclamando dele, chamando ele de bebum, xingando todo mundo. Olhava para a filha mais nova na prostituição. O filho mais novo na droga. Maconha, cocaína, tudo que posso imaginar. Filho todo perdido. A menina sempre com roupas extravagantes. A sogra era um peso na vida dele. Vivia com a língua do tamanho do mundo. E morava com ele ainda para ajudar a família daquele homem. Totalmente fora do equilíbrio. Não era um lugar onde ele gostava de chegar em casa. Ele preferia ficar no bar. Aí chegou uma hora que ele viu a família indo por água abaixo, faltando tudo o que estava faltando lá nas bodas de Caná, como eu falei no primeiro dia. Aí, inconformado, foi lá, viu um mosteiro na cidade dele, foi lá no mosteiro falar com o monge, orientador espiritual, e disse para o monge, está tudo errado na minha vida, a minha família é toda desequilibrada, eu sou até alcoólatra, eu tenho que beber para esquecer os meus problemas, a minha mulher é um horror, a minha sogra é um horror, a minha filha é prostituta, o meu filho é drogado, está tudo fora do equilíbrio, não sei o que vai dar. Aí o monge, mas o que eu faço, seu monge? Volta para casa. Uma das pessoas da tua casa é Jesus disfarçado. Aí o cara deu uma gargalhada, imagina se Jesus vai ser o meu filho drogado. A minha sogra, nem pensar, seria um escândalo pensar. Aí o monge insistiu, não. Uma das pessoas da tua família é Jesus disfarçado. Aí o cara foi para casa, aí fez uma reunião familiar, vem todo mundo aqui. O monge me falou que um de nós é Jesus. Aí a sogra já disse, só que faltava ser tu, bermudense. Não tem jeito.
Tá maluco esse monge? Aí a mulher já disse, é impossível. Aí o marido já entrou com, de fato não é, porque não pode ser uma sogra com uma língua desse tamanho venenosa, não tem como. Aí o filho drogado diz, será que Jesus quer um baseado? Aí não teve jeito, aí o cara saiu arrasado, voltou novamente no monge e disse para o monge, não teve jeito, Jesus não está lá em casa, não, um de vocês é Jesus. Aí ele foi para casa, reuniu todo mundo, aí falou mais sério, aí todo mundo começou a se questionar, poxa, mas vai, o monge é um homem santo, ele não mente, se ele teve essa inspiração, vai que realmente Jesus é um de nós aqui. Aí a sogra começou a pensar, meu Deus do céu, será que pode ser meu genro? Mas ficou com a pulga atrás da orelha, mas pensou, mas vai que é, né? Vai que é. Aí começou a tratar o genro bem, né? Porque vai que é Jesus, quando eu estou quase morrendo, vai chegar, vai. Aí começou a tratar bem. O genro pensou a mesma coisa, vai que é minha sogra, e começou a ser gentil com ela. A esposa começou a pensar, vai que é esse meu filho drogado, vou dar um carinho melhor para ele. Aí assim, o irmão tratou, e começaram a se tratar melhor, com mais carinho, porque qualquer um deles poderia ser Jesus. E aquela família foi salva, voltou a ter equilíbrio e harmonia. Claro que isso é uma metáfora, né? Porque na verdade, em cada família, cada pessoa tem Jesus. Jesus está disfarçado, Deus está no coração de cada ser humano que mora dentro de nossa casa. Eu tenho certeza, se Jesus aparecesse aqui agora, que me desse chega para lá e ficasse aqui, sei lá, a reação de vocês seria diversa. Muitos iriam se ajoelhar diante dele, todos iriam querer beijar a mão de Jesus, todos iriam ser muito carinhosos. Não é assim, se Deus aparecesse aqui, imagine qual seria a tua reação diante de Deus, em carne e osso aqui. Eu imagino que no mínimo seria que nem quando as pessoas descobriram que Jesus era Deus. Por exemplo, a samaritana, a mulher lá, a adúltera, entrou na casa onde Jesus estava chorando, lavou os pés dele, enxugou com os cabelos, era um carinho danado. As pessoas que descobriam que Jesus era Deus passavam a amá-lo profundamente, se tornavam muito sensíveis, delicadas, amorosas, afetuosas com ela. É isso que nós temos que descobrir. E se esta campanha conseguiu despertar em você isso, mesmo que você tenha vindo só na noite de hoje, se você sair daqui pensando, Jesus, ou melhor, Deus está nas pessoas com as quais eu convivo, seja na pequena família, célula máter, né? Ou nas outras células da sociedade da qual eu faço parte, o meu local de trabalho, o meu condomínio, o meu bairro. Se eu passo a tratar todo mundo vendo nele Jesus Cristo, vendo nele Deus, e tratá-los como eu trataria o próprio Deus, como eu quero tratar Deus quando chegar lá em cima, a harmonia volta, o equilíbrio volta. A palavra pecado, dentre muitas traduções, uma tradução bem boa, bem profunda, é desequilíbrio. O pecado original foi um desequilíbrio da ordem natural. Ou seja, Deus em cima, né? O ser humano tem que estar ao nosso lado, inverteram tudo isso, né? Colocaram Deus do lado, às vezes colocam Deus nos pés. O ser humano que era para tal lado passa também para debaixo dos pés. Inverte-se a ordem das coisas. Por isso o desequilíbrio acontece, por isso a paz vai embora, por isso não se respeita o outro, não se respeita o espaço do outro, o mundo do outro, não se leva em consideração que o outro não pode ser sempre da mesma forma, ele é instável, pode hoje estar bem, amanhã pode não estar, ele pode passar por problemas, ele pode fazer um quadro de estresse, ele não é, ninguém é super-homem, ninguém consegue ficar 80 anos nesta vida terrena sempre com o mesmo astral, sempre com o mesmo estado psíquico, sempre com o mesmo humor. Ninguém consegue ser forte o tempo inteiro, até os mais fortes tem hora que choram, até os mais santos tem hora que pecam também. Só no céu haverá essa plenitude de fortaleza, de bondade e de amor. Então, enquanto caminhamos nesta terra, temos que saber que os seres humanos hoje podem estar bem, amanhã podem não estar, hoje podem ser santos, amanhã podem não ser. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide-se para não cair. E de fato, é assim. Então, se eu passo a tratar o outro, seja quem for, como imagem e semelhança de Deus, eu vou ser fraterno, eu vou partilhar, eu vou buscar oferecer a Ele tudo aquilo que Ele precisa para ser mais ser humano, mais feliz.
Não tem como não ter paz numa família em que todo mundo se trata com o amor de Deus. É difícil, Padre? Claro que é, com certeza. Mas por isso estamos aqui. Se fosse fácil, não precisaríamos estar aqui. Então, para aprendermos, para treinar os nossos sentidos, para criar o hábito da santidade, para criar o hábito do amor ao próximo, como a si mesmo, a síntese da Bíblia é: ame ao próximo como a si mesmo. Ninguém maltrata o seu próprio corpo, só se for uma pessoa doente, masoquista. Mas uma pessoa normal não vai se espetar, não vai machucar o seu próprio corpo, vai cuidar do seu próprio corpo. Então, cuidar do outro, oferecer a outro aquilo que eu quero oferecer ao meu próprio corpo. Esse é o nosso Deus. É isso que Deus quer de nós. O Deus que é ternura, o Deus que é bondade, o Deus que tem sensibilidade, o Deus que é afetivo, que se deixa tocar, um Deus que exerce um poder de atração. Como a presença de Deus atrai as pessoas. As pessoas são atraídas por Deus. Tem alguém na área da saúde, uma enfermeira, dá uma atenção atrás. Vamos dar alimento a estas pessoas. E certamente a maioria é pobre, caminhou centenas de quilômetros para chegarem lá. E a sensibilidade de Deus é essa: não quer que ninguém passe fome. Naquele momento era fome material, fome de alimento mesmo material. Mas hoje, mais do que o material também, Deus quer saciar a fome de todos os seus filhos. Mas por que tem tanta gente passando fome no mundo? Porque não existe partilha. Se houvesse partilha, Deus providenciou para que tem tudo no mundo para que todos possam fartar-se e não passar fome. Se há gente passando fome é porque tem gente comendo demais, tem gente acumulando. A gente sabe que esse é o pecado. De novo, o desequilíbrio. Quando a gente é tocado por Deus, alimentado em nossa fome existencial, espiritual, emocional, quando Deus sacia nossa fome de felicidade, se de fato é Deus, se de fato nós encontramos Deus, nossa sensibilidade nos leva à partilha. É o que Jesus ensina no Evangelho de hoje. E é a grande mensagem da missa de hoje também. Ele percebeu os famintos de seu tempo. Famintos de uma bênção, famintos de carinho, famintos de Deus, famintos do pão material. Ele instiga os discípulos, termino com isso. Como é que nós vamos alimentá-los? Aí alguém sabiamente responde: temos aqui 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7. 7 na Bíblia significa totalidade. Ou seja, colocaram tudo o que tinham em comum. Qual foi o resultado? Com a bênção de Deus, Jesus olhou para o céu, abençoou. Todo mundo comeu e sobraram 12 cestos. 12 até então naquela cultura é como se fosse o mundo inteiro. 12 eram as 12 tribos de Israel, era o povo de Deus. Ou seja, quando há, com a inspiração divina, a partilha, tem o necessário para todo mundo e ainda sobra. A mensagem é esta: se você tem um bom padrão de vida, glória a Deus. Se está passando por necessidade, glória a Deus também. Mas o segredo para a felicidade e para que todos sejam saciados é partilhar. Partilhar o pão. Hoje nós vamos partilhar esse pão aqui. Mas você vai levar para casa, você pode ingerir, pode comer. E quando comer, peça isso a Deus: Deus, que eu não seja uma pessoa egoísta, que eu não pense só em mim mesmo, que eu não seja uma pessoa apegada, usura, mas que eu saiba partilhar. A irmã Idelgades falava ontem, né? Dessa vida não vamos levar nada, minha gente. Nós somos cuidadores de tudo. Tudo que nós temos não nos pertence, pertence a Deus. Nós somos administradores das coisas de Deus. Então, para cuidar com todo carinho. Se você tem um carro, cuide do seu carro. Tem uma casa, cuide do seu carro. Se tem dinheiro, cuide do seu dinheiro. Se tem roupa, cuide da sua roupa. Seja zeloso, sim, mas não seja apegado. Não seja escravo dessas coisas, das coisas materiais. E se tem alguém necessitado, partilhe. Partilhe. A Bíblia mostra que quanto mais a gente é uma fonte, quanto mais água tira, mais água sai. Quanto mais você partilha, mais você vai ter. Há mais alegria em dar do que receber. Partilhe as coisas materiais. Não seja uma pessoa mão de vaca, mão fechada, que atravessa a Baía da Guanabara com farinha na mão e não molha a farinha. Ou aquele que tem um escorpião no bolso, não bota a mão no bolso para ajudar ninguém. E aqui não estou fazendo aqueles discursos para pedir dinheiro. Não é. Partilhe com aqueles que necessitam. Tenha sensibilidade.
está precisando, eu posso, vou ajudar, ou quem sabe até dar da minha pobreza, e quanto mais a gente partilha, mais a gente tem. Mas não só o pão material, que às vezes tem gente que dá tudo para os filhos, dá tudo para a esposa, para o esposo, não deixa faltar nada materialmente falando, comida na mesa, de sobra, mas não percebe a fome que o outro tem de carinho, de atenção e da presença. Todo mundo conhece aquela história rapidamente, né? Da criança que escreve: eu gostaria de ser a televisão. Televisão por quê? Porque os meus pais ficam olhando o tempo inteiro para a televisão e não olham para mim. Isso é fato, né? Isso não é historinha, é fato. Então, esse saciar, este partilhar, este levar este pão hoje para dentro de nossa casa, na verdade é um compromisso. Eu olho para o pão e lembro, eu tenho que ser pão para o meu irmão. Eu tenho que ser pão para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho. Eu tenho que me repartir o meu tempo, a minha atenção, o meu sorriso, minha paciência, minha tolerância, minha superação. É um bom hábito partilhar. Você que nunca lembra de ajudar ninguém, a partir de hoje lembre: eu vou me treinar, eu vou ajudar, eu vou ser mais solidário, eu vou dar a minha contribuição para que o mundo seja melhor, começando pelo meu mundo doméstico, a minha casa.